Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Estou aqui de novo para dar aquela olhadinha na energia dos arcanos para os 12 signos essa semana. Mas antes eu vou deixar aqueles recadinhos que eu sempre deixo aqui, toda semana. Se você quiser entrar em contato comigo para saber mais sobre atendimento, leitura, o que você faz para passar por uma leitura comigo, aqui embaixo no box de informação tem o meu endereço de e-mail. Tem também a conta do Instagram do Energia dos Arcanos, por lá a gente também consegue conversar um pouquinho mais. Não é sempre que eu consigo responder os comentários como eu gostaria, né? Eu gostaria muito de poder ficar conversando com vocês por lá, mas não dá. Então eu peço a gentileza de quem quer saber um pouco mais sobre atendimento, passar o e-mail, que é muito mais rápido pra gente conversar, tá bom? Agora se você quiser trocar ideia, pra gente ir conversando ao longo da semana, eu tenho tentado postar um pouco mais lá no Instagram e no Facebook também, tá? Galera do Facebook também, eu tô por lá. O endereço tá tudo aí embaixo no box de informação, tá bom? Mas vamos lá, vamos começar. Vamos começar falando com quem? Vamos começar falando com os arianos, sem dúvida nenhuma. Vou pegar uma carta aqui para os arianos, olha só. A carta para os arianos essa semana, a carta do carro. Um arcano que lembra a influência de uma energia super rápida, acelerada. Quando a carta do carro aparece num jogo, a gente sabe que os processos podem acontecer numa velocidade grande. A gente está num ano, né, regido aí por Júpiter em Sagitário, onde a velocidade vai ser uma marca muito importante. Só que nem sempre a velocidade é algo positivo. Muitas vezes o movimento acelerado gera muita reatividade da nossa parte. Nós ficamos muito reativos, nós ficamos muito impulsivos. A gente responde às coisas da maneira como elas chegam. Então, se a velocidade das coisas é acelerada, a gente também entra num ritmo acelerado. E muitas vezes, e grande parte das vezes, não tem a necessidade da gente entrar no ritmo das coisas. A gente pode absorver, capturar o que aconteceu, absorver aquele momento, trabalhar ele num ritmo mais lento. Aliás, com a gente mesmo, é importante a gente desenvolver essa prática de receber os eventos, né? Acolher as emoções, os pensamentos, as sensações, aquilo que vibra no nosso campo. A gente tem que ter esse movimento de acolhimento, sabe? Não ficar muito na repulsa, não ficar muito no impedimento de sentir as coisas, de perceber as coisas, ou até mesmo no movimento de intolerância com aquilo que chega, né? Às vezes a gente não quer mais nem saber de nada, a gente quer ficar isolado, a gente quer se retirar para poder conseguir entrar nesse ritmo. Enquanto na verdade esse ritmo ele é um exercício, é uma prática que a gente vai realizando internamente para poder responder ao mundo de um lugar que nós escolhemos. A velocidade das coisas pode ser extremamente benéfica, né? A gente pode fazer as coisas acontecerem mais rápido, os eventos podem se transformar de uma maneira mais rápida, a nossa vida pode tomar um rumo aí de uma hora para outra de uma maneira rápida também, né? Isso é até libertador em muitos aspectos. Agora, a gente precisa lembrar que o custo da pressa, da velocidade também existe. E a gente precisa ponderar o que dá pra gente responder nesse mesmo pique e o que precisa de um tempo maior pra gente pensar, pra gente sentir, pra gente assentar as coisas. Arianos, essa semana então aproveitem para justamente exercitar esse lugar interno para onde você vai carregar esses assuntos e onde você vai poder ter clareza para pensar, para sentir, né, até para decidir melhor como que você quer agir dentro dessa situação. Isso normalmente é um exercício que traz muita autoconfiança pra gente. A gente se sente mais capaz, nossos potenciais parece que se desenvolvem com mais facilidade quando a gente entra nesse ritmo. Então, exercite bastante isso essa semana, viu, arianos? Os arianos aí que estão pensando em mudança, excelente semana para definir e concluir alguns pontos relativos a essa mudança. Com viagem também, tá? A carta do carro também facilita muito esses deslocamentos e trânsitos. Os arianos que estão pensando em fechar viagens, férias, enfim, já planejar alguma coisa nesse sentido essa semana, aproveitem. Os que estão em movimento, que estão viajando, que estão se deslocando pelo mundo, respira, pensa com calma se está levando tudo, se está tudo com você, se as coisas estão se desenvolvendo no ritmo que você precisa para que elas aconteçam, de uma forma que você esteja presente. Cuidado para não cair na velocidade do mundo ou às vezes na velocidade da nossa própria mente, né? Porque a mente dita um ritmo às vezes que não tem nada a ver com aquilo que a nossa essência precisa.
Então a gente tem que estar atento, observando isso para poder, né, coordenar os movimentos de uma outra forma e de um outro lugar. Tá bom, marianos? É isso, olha, uma excelente semana para vocês aí, viu? Muito abençoada e cheia de boas novas. Vamos falar com quem agora? Vamos falar com os taurinos, exatamente. Vou pegar uma carta aqui para os nossos amigos taurinos, olha só. A carta do Sol para os taurinos essa semana, olha só. Mais um arcano maior aqui. Carta do Sol fala de luz, fala de brilho, fala de alegria. Um movimento, né, de geração de energia. A carta do Sol lembra que a energia vai estar se manifestando, ela vai estar aparecendo, ela vai estar borbulhando para os taurinos. Isso também representa muitas vezes uma aceleração nos processos, como a gente falou para os arianos agora. Também muitas vezes a carta do Sol pode trazer a necessidade das coisas acontecerem mais rápido. Parece que o movimento interno mesmo fica mais rápido porque a gente fica com mais energia, a gente fica com mais vontade de fazer as coisas acontecerem numa velocidade mais rápida, né? Então, taurinos, aproveitem essa semana para justamente fazer esse exercício de canalizar essa energia do Sol, canalizar essa força, esse movimento de abertura, as coisas novas que estão chegando, né? Os taurinos normalmente não são impulsivos, é claro que isso depende muito da carta natal de cada um, né? Às vezes acontece dos movimentos e das respostas, né, precisarem acontecer de um modo muito justo, muito apertado, e os taurinos se ressentem com isso também, né, com a velocidade das coisas. Por isso que a carta do Sol, ela precisa, de alguma maneira, ter esse processo de administração, vamos dizer assim, né? É uma lembrança que a nossa energia pode precisar desse movimento de administração, a gente conseguir lidar com a ansiedade, com a velocidade da mente, da emoção, né? A gente, às vezes, a coisa acontece e a gente fica totalmente envolvido naquilo de um jeito muito rápido. Isso normalmente gera um desconforto, né? Apesar de ser algo positivo, de ser algo bacana. A carta do Sol é uma carta super boa, é uma carta que fala de um brilho, né? De uma novidade que traz um brilho, que traz uma coisa bacana, mas aproveita os próximos dias também, Touro, para canalizar essa energia de tal forma que você fique em paz no meio disso tudo, tá? Porque às vezes as coisas boas acontecem, a gente curte, mas depois que passam uns dias, a gente começa a perceber que tem responsabilidades a mais, que tem situações que a gente precisa ainda se adaptar, né? É natural, faz parte desses processos. Como a gente vai atravessar isso é que vai definir muito daquilo que chegou pra gente, de como nós vamos abrir esse pacote, de como nós vamos receber isso que o universo está trazendo pra gente. Então, aproveitem os próximos dias aí, taurinos, para justamente fazer esse movimento, né, de adaptação e de trabalhar essa energia ao longo dos próximos dias, tá? A semana vai estar agitada, a gente vai ter muita energia, por isso da necessidade da gente se concentrar em canalizar ela adequadamente. E o adequadamente funciona diferente para cada pessoa, para cada área da vida que a gente quer e para cada momento. Por isso que a conexão com a gente mesmo é tão importante, para a gente poder definir como que a gente vai fazer esse movimento naquele instante, naquele momento em que a gente está vivenciando a coisa, tá bom? É isso, taurinos, uma excelente semana para vocês aí, que seja abençoada em muitos sentidos, tá bom? Vamos falar com quem agora? Vamos falar com os geminianos, exatamente. Vamos lá, vou pegar uma carta aqui para os nossos amigos geminianos. Olha só, a carta da força para os geminianos essa semana. Mais um arcano maior aqui, hein? A carta da força, carta que lembra um momento para se concentrar, trabalhar com sabedoria, com tranquilidade também, porque às vezes os acontecimentos podem chegar atropelando, eles podem, de uma maneira ou de outra, invadirem o nosso dia, e às vezes a gente não consegue nem ter muita clareza sobre o que está acontecendo por conta desse movimento inesperado. Quando nós somos surpreendidos por alguma situação, quando algo cruza o nosso caminho de forma que a gente não esperava, seja uma coisa boa, seja uma coisa não tão boa assim, a gente precisa exercitar a espera, a paciência, para que aquilo assente no nosso campo. Normalmente, a gente precisa dar algumas respostas, né? Às vezes a gente precisa dar algumas respostas e normalmente a gente vai querer se envolver com aquilo para tentar resolver, que seja para bem, que seja para alguma coisa não tão boa assim, mas a gente vai querer resolver.
Esse movimento, muitas vezes, ele pode acabar fazendo a gente perder um pouco da definição exata do que está acontecendo. A gente perde um pouco da clareza do raciocínio, do tanto de energia que a gente vai colocar nas coisas, de como a gente vai fazer essas coisas. A carta da força lembra os geminianos que é uma semana para eles olharem as situações de frente, encararem os problemas, né? Não desviarem deles, não ficar jogando a coisa para debaixo do tapete. Encara essas situações, mas faça isso de um lugar onde você tenha clareza, da onde você consiga ter lucidez sobre aquilo que você pode fazer, como você pode fazer e de que maneira você vai conseguir fazer. Quando a gente tem essa perspectiva e a certeza que essa perspectiva está surgindo de um lugar que realmente a gente tem domínio, fica muito mais fácil, fica muito mais tranquilo. Só que não é sempre que nem a gente tem paciência para deixar esses processos acontecerem, né? A gente quer resolver logo, a gente quer tirar aquilo do caminho, a gente quer afastar aquela questão. Além de não adiantar, grande parte das vezes essa nossa vontade, esse nosso desejo, essa nossa pressa não altera o movimento das coisas, mas como nós agimos dentro da situação, sim. Vale a gente parar e pensar se o movimento que a gente vai escolher fazer está adequado para a necessidade do momento. Então, aproveita essa semana aí, geminianos, para lidar com as situações que forem surgindo de um lugar de sabedoria. Um lugar onde você vai usar muito mais a inteligência, a estratégia e o movimento calculado do que a força, o trabalho, o esforço, né? O excesso de atenção. Não vai precisar de tanto disso não, viu? Vai passar mais por um caminho de observação do que está acontecendo e um raciocínio mais estratégico, mais inteligente nesse caso, né? Por isso que a gente se voltar para esse lugar interno onde a gente consegue ter clareza do que está acontecendo lá fora é sempre um exercício bacana. Eu bato muito nessa tecla aqui com vocês e em todos os trabalhos que eu faço, porque essa conexão com a gente mesmo é o que garante a nossa capacidade, né? E a prática dessa conexão, é claro, é o que garante uma capacidade um pouco maior para a gente ganhar uma consciência um pouco mais expandida dentro das situações. Não é que os problemas vão acabar, ou que a gente só vai acertar, ou que as coisas todas vão dar muito certo. Isso é uma fantasia, né? A gente nem precisa disso de verdade. A gente precisa ter paz e clareza, essa luz para a gente conseguir decidir, dentro das nossas possibilidades no momento, a melhor maneira de agir, né? Então aproveita os próximos dias, viu, Gêmeos? A carta da força é uma carta que costuma falar de movimentos que vão gerar abertura, mas não antes sem um determinado desafio, trabalho ou circunstâncias que vão exigir isso de vocês, tá bom? É isso, uma excelente semana para vocês aí, geminianos. Vamos falar com quem agora? Vamos falar com os cancerianos, exatamente. Vou pegar uma carta aqui para os nossos amigos cancerianos, olha só. Mais um arcano maior essa semana, hein? O ermitão para os cancerianos. A carta do ermitão lembra introspecção, ficar mais quietinho, ficar mais em casa, curtir um pouco mais as atividades caseiras, íntimas, né? Que envolvem aí um movimento de energia mais introspectivo. Apesar da carta do ermitão ter essa pegada muito forte de lembrar, olha, fica um pouquinho quieto, fica com você, deixa as coisas assentarem, o tempo vai trazer muitas respostas, você vai encontrar soluções, enfim, essas são as mensagens típicas do ermitão. Essa é uma carta que também lembra a necessidade da gente, nesse lugar mais quieto, né, mais silencioso, mais em conexão com a gente do que com o mundo lá fora, a gente aproveitar para procurar iluminar pontos dessa história, desse caso, dessa vivência, desse assunto que de alguma maneira está aí predominando esse momento na sua vida, Câncer. Trazer uma luz que abra para nós, dentro dessa consciência que a gente tem hoje, novas perspectivas do assunto. O ermitão é uma grande lembrança disso. Existem outras formas de você ver isso aí que está acontecendo. Procura identificar essas outras formas, procura se abrir para essas outras formas. Não é que elas vão resolver o problema, não é que você vai parar de sofrer amanhã por conta disso, não é que a situação vai se resolver de uma hora para outra, não é isso. Essa mudança de perspectiva, ela vai agregar força
ela vai agregar muitas vezes sabedoria, ela vai abrir, ampliar o seu coeficiente de energia e muitas coisas podem chegar a partir disso. Então aproveita os próximos dias, Câncer, para fazer esse movimento interno de procurar gerar essa luz que traga novas perspectivas, que te mostre aquilo que você não está vendo. Tentar fazer isso às vezes pelo campo mental pode ser muito cansativo e a gente não conseguir chegar onde a gente quer. Às vezes outros campos como o intuitivo, o instintivo, até o físico, né, nos trazem sinais e afirmações às vezes quase muito concretas daquilo que a gente está procurando, tá? Mas é preciso ter olhos para ver esse mundo mais sutil, mais abstrato. Às vezes a coisa vem de uma forma muito concreta, como eu disse. Às vezes a gente tem ali a resposta bem na nossa frente, às vezes não. Mas a gente entende que aquilo está conversando com o que a gente está se abrindo, com o que a gente está permitindo chegar na nossa vida naquele momento. Tá bom, Câncer? É isso. Aproveita esse final de semana, ao longo dos dias também, mas no final de semana para fazer aí um movimento de ficar mais com você, de curtir mais sua casa, suas coisas. Pode até levar as pessoas que você gosta para dentro da tua casa, mas sempre nesse movimento de criar mais conexão e mais vínculo, que a partir daí muita coisa pode se movimentar, tá bom? É isso, cancerianos. Uma excelente semana para vocês, viu? Vamos falar com quem agora? Vamos falar com os leoninos, exatamente. Pegar uma carta aqui para os nossos amigos leoninos. Vamos lá. 6 de ouros para os leoninos essa semana. 6 de ouros é a carta que fala de partilha, troca. Quando a gente tem um movimento interno, a necessidade interna de trocar com os outros, de partilhar com os outros, seja lá o que for, né? Às vezes a gente sente uma necessidade muito grande de conversar, para contar alguma coisa que está acontecendo. Às vezes a gente tem um desejo muito grande de partilhar alguma alegria que a gente tem, às vezes é algum problema, né? Às vezes a gente tem o desejo de partilhar com as pessoas que a gente gosta momentos agradáveis, a gente quer vivenciar coisas agradáveis com as pessoas que a gente gosta. Às vezes a gente quer partilhar celebrações, a gente quer comungar com aquelas pessoas que a gente quer bem, né? E é sempre um momento de festa, de alegria. Essa semana é uma semana ideal para fazer tudo isso, mas dá pra gente pensar um pouco além disso. Essa é uma carta que fala sobre generosidade. A partilha que acontece de um lugar de generosidade. Só que quando a gente observa a generosidade como ela acontece dentro do sistema, a gente entende que existe um mais forte e um mais fraco. E o mais forte generosamente oferece para o mais fraco. E não necessariamente a generosidade passa por esse aspecto. Aliás, muitas vezes, as ideias que a gente tem sobre o mundo, as pessoas e as situações, elas não estão condizendo com isso, elas não conversam com essas regras. Às vezes a gente acha que está ajudando uma pessoa e na verdade nós estamos nos ajudando. Quantas vezes, né? Quando a gente partilha algo que a gente sabe, quando a gente divide algo que a gente tem, quando a gente amplia a nossa capacidade de receber para justamente, né, poder de alguma forma partilhar com os outros, nós estamos nos ajudando, nós estamos nos fortalecendo. A generosidade ela precisa ser vista como um exercício natural da nossa condição, né? Nós temos, produzimos, multiplicamos, transbordamos e por isso partilhamos. E muitas vezes a gente vai partilhar coisas que são essenciais, coisas que a gente nem tem tanto assim, né? Mas a gente sente o desejo do fundo do coração de fazer esse movimento, sem esperar o retorno, sem esperar o que volta. A gente sempre tem expectativa, e tá tudo bem a gente ter essas expectativas. Agora, a gente associar a maneira como a gente vê o mundo, ou a maneira como a gente vê o outro, a essas expectativas é que muitas vezes pode ser dolorido. Pode virar um processo sofrido demais. As expectativas estão aí para a gente conhecer, para a gente encarar elas, para a gente entender mais sobre a gente a partir delas. Mas não necessariamente para a gente prender as pessoas e situações dentro dessas expectativas, tá? Então, é aquela coisa de fazer o bem e esperar que ele se multiplique. Se não lá fora, dentro da tua vida, no momento presente, com a vivência que você está tendo. Tá bom, Leão? Aproveita os próximos dias para trabalhar essa característica que é tão típica do leonino, né? O leonino é normalmente
e aonde a gente tem leão no mapa, porque todos nós temos leão no mapa, são pontos aonde o coração é até mole, né? A pessoa é muito generosa. Só que a generosidade, às vezes, ela pode vir camuflada por um monte de coisa. Ela pode ficar soterrada em cima de um pensamento autocentrado, cheio de expectativas, ligado com o resultado, e aí o exercício se perde. Ele se transforma em outra coisa, tá? Então, aproveita os próximos dias aí, Leão, para justamente fazer essa partilha, para fazer essa troca. É possível que, de alguma forma, você seja solicitado para isso. E lembra que é uma excelente oportunidade para você multiplicar a tua força também, né? Fazendo bem, ajudando as outras pessoas, olhando pelas outras pessoas e para as outras pessoas de um lugar de humildade. Sempre é um exercício muito importante pra gente e vai fazer a gente perceber mais sobre esse funcionamento aonde a gente está encaixado, né, dentro desse plano. Tá bom, Leão? É isso, olha, uma excelente semana para vocês aí, que seja muito próspera e cheia de grandes multiplicações, porque essa não deixa também de ser uma interpretação dessa carta, viu? Uma excelente semana para vocês aí, leoninos. E vamos falar com quem agora? Vamos falar com os virginianos, exatamente. Vou pegar uma carta aqui para os nossos amigos virginianos. Olha só. O 7 de espadas para os nossos amigos virginianos essa semana. Carta que lembra a necessidade de se observar a flutuação dos coeficientes de energia. Para onde está indo tua energia? De que maneira você está utilizando sua energia, virginiano? Essa é uma semana onde essa informação pode ser muito importante e pode te ajudar a definir muita coisa, até mesmo relacionado com o seu futuro, tá? Semana que tem carta de 7 de espadas liderando, a gente sabe que é a semana quando a gente fica mais cansado, onde as trocas podem ser mais densas, mais pesadas, mas é desse lugar também que a gente começa a conhecer como que a gente trabalha a nossa energia no dia a dia. Para a gente conseguir uma certa autonomia energética que vem desse conhecimento, dessa investigação, dessa flutuação nossa de energia, quer dizer, a gente precisa conhecer para a gente conseguir de alguma forma trabalhar com essa energia. Para a gente chegar nessa condição dessa autonomia, né, da gente poder entender como é que está o nosso movimento energético, a gente precisa ter esse olhar cuidadoso para aquilo que a gente está vivendo, para aquilo que a gente está sentindo e para como a gente fica depois dessas vivências, sabe? Às vezes a gente chega no final do dia muito cansado, mas a gente vai ver, a gente não teve tantas atividades assim, mas a gente teve movimentos, vivências ou aproximações, conexões que acabaram consumindo muito mais da nossa energia do que a gente gostaria. E com base nessa informação, a gente pode começar a trilhar um movimento interno de preservação, de autocuidado, né? De manutenção da nossa energia para poder funcionar melhor nesses dias, nessas circunstâncias, junto a essas pessoas. Eu acho que todo mundo aqui em algum nível vai vivenciar lugares, fases, situações e pessoas que trazem uma carga de energia que não bate com a nossa. É assim, o mundo funciona muito assim. Se a gente começar a entrar num ciclo de não quero isso, fujo disso, escapo disso, a gente muitas vezes vai se pegar vivendo uma situação que é muito típica, que é quando nós também não estamos com uma energia legal. Quando nós também estamos, de alguma maneira, com pensamentos, emoções e sensações tóxicas. E aí, para onde a gente vai? Para onde a gente corre nessas horas? Do outro a gente consegue se afastar, né? Mas e da gente? A gente não pode compreender e captar o mundo só nesse aspecto, mas a gente pode estar atento para trabalhar os nossos coeficientes de energia de maneiras diferentes dentro dessas fases. Isso é sabedoria, né? Isso é uma das coisas que a gente pode fazer para preservar o nosso campo. A gente entender quando está vivendo uma situação, ali mesmo no momento que está acontecendo, que está sugando muito da nossa energia. E a gente automaticamente começar a desenvolver um processo de melhorar a nossa frequência, a nossa vibração, acompanhar os movimentos da mente, do corpo, respirar, beber água, né, se hidratar, tudo isso no movimento da gente conseguir se conectar e focar com aquilo que realmente é importante. Isso é prática, gente. Isso é prática, tá? Isso não é uma coisa que cai do céu, não. É a gente exercitando isso que a gente vai entendendo que não precisa dessa coisa de defesa, sabe? Como se a gente fosse atacado o tempo inteiro.
Às vezes a gente vai precisar realmente dosar como que a gente vai fazer as coisas. Mas para isso a gente precisa estar num lugar onde a gente compreende aquilo, de um aspecto muito mais amplo, tá? Os virginianos essa semana aí, então se cuidem. Cuidem do que come, do que bebe, do que pensam, do quanto descansam, para poder chegar no final de semana aí com a sua energia mais em equilíbrio. Se sentir que a coisa desandou por alguma razão, não precisa se desesperar, isso passa, os coeficientes voltam, né, a funcionar, desde que você se preocupe também com essa prática de se revitalizar, de se refazer. É exercício, né? Hoje a gente tem um monte de dica por aí, ensinando, mostrando, né, dispondo aí uma série de formas e de ferramentas para a gente fazer isso, mas nenhuma delas vai funcionar se a gente não praticar com constância. Então, sejam disciplinados nesse sentido aí também, viu, virginianos? E cuidem bastante do ambiente interno, isso é muito importante quando o assunto é energia. O que vocês estão pensando, as narrativas internas, qual a sequência de pensamentos, o quanto vocês estão nutrindo as emoções que chegam, como isso está acontecendo, como você está se conectando com isso, tá bom? É isso, virginianos, uma excelente semana para vocês aí, se cuidem, descansem, isso muitas vezes é o bastante para a gente conseguir atravessar esses dias mais turbulentos, tá bom? Vamos falar com quem agora? Vamos falar com os librianos, exatamente. Vamos lá, vou pegar uma carta aqui para os nossos amigos librianos. Vamos lá. O 2 de paus para os librianos essa semana. Uma carta que lembra muito início de novos projetos, mudanças, mudança de casa, de endereço, de trabalho, novos projetos chegando, viagens, tudo isso pode estar incluído nesse universo do 2 de paus. O 2 de paus é inquieto, né? Ele está em movimento, então ele lembra esse movimento de inquietação na nossa vida. Hora de sair do planejamento e entrar na ação. Aqui é um movimento onde você pode entrar literalmente em ação, começar a fazer as coisas. Mesmo as coisas que aparentemente não estão ao nosso alcance, a gente pode começar a trabalhar a frequência e a vibração delas na nossa vida de alguma forma. Agora, trabalhar as coisas, né, não é enlaçar aquilo na nossa energia ansiosa, querendo que as coisas aconteçam rápido. Às vezes a gente confunde isso. A gente acha que ficar pensando numa coisa vai ajudar a gente a compreender e a dominar aquilo com mais facilidade. Às vezes o nosso próprio sistema já está condicionado a isso, a gente nem precisa pedir, a gente nem precisa calcular isso. E aí é o momento da gente descondicionar, né? Da gente fazer uma alteração, fazer uma escolha diferente para desenvolver os assuntos de formas diferentes. Essa pode ser uma semana aí para os librianos de muitas boas possibilidades. Então estejam nesse ritmo aí adequado para capturar isso e cuidar disso com atenção devida, tá? Convites, portas se abrindo, caminhos, né, que surgem de uma hora para outra, podem realmente atravessar a semana do libriano aí. Mas se isso não acontecer, pode ser que internamente surja o desejo e a vontade de começar coisa nova, de começar uma fase nova, de despertar para uma fase nova. Estejam bem conectados com a essência de vocês para que ela guie vocês nesse movimento, para que elas orientem com relação aos próximos passos, né? A gente tem um campo mental, cognitivo, que nos ajuda muito com isso. Mas muitas vezes a gente tem muitas opções acontecendo no mental, né? Como que a gente decide entre uma coisa e outra? É o momento da gente entrar em conexão com a nossa essência, para que essa bússola interna possa também participar dessa escolha e nos guiar em direção àquilo que vai mais fazer sentido dentro da nossa jornada. Então aproveita os próximos dias aí, librianos, para justamente tentar trabalhar a ansiedade, a pressa, a correria, né? Entrar numa vibração aí de mais comunhão com as coisas que estão acontecendo e permitir que esse mundo novo se abra para você dia após dia, momento após momento. Todo dia é dia da gente começar um mundo novo. Toda manhã, quando a gente acorda e a gente sai da nossa cama, a gente está iniciando um ciclo novo. Não precisa ser nada de muito especial, é que a gente ignora isso, a gente esquece isso. A gente não vive isso da maneira como poderíamos viver. Então essa talvez seja uma semana justamente para fazer esse trabalho, para ganhar essa presença que vai transformar muita coisa para vocês aí. Viu, librianos? É isso. Uma excelente semana para vocês, viu?
Vamos falar com quem agora? Vamos falar com os escorpianos, exatamente. Vou pegar uma carta aqui para os nossos amigos escorpianos. O 8 de copas para os escorpianos essa semana. Uma carta que pede um pouquinho mais de introspecção, ficar mais quietinho, ficar mais no seu canto para poder trabalhar melhor as circunstâncias que estão incomodando e que estão perturbando. Essa é uma carta que fala de coisas que chateiam, que deixam a gente meio incomodado e que a gente precisa refletir mais sobre aquilo. É interessante porque a reflexão, a gente tem uma ideia, né, a gente aprende assim, que a reflexão passa pelo pensamento. Vamos pensar sobre esse assunto. Então vamos sentar, vamos raciocinar, vamos desenvolver uma cadeia lógica de reflexões que vão nos ajudar a compreender aquilo que a gente está vivendo, certo? Só que muitas vezes o essencial escapa nesse processo mental. O essencial de cada situação, de cada vivência. Porque entenda que se esse fosse um processo muito superficial e fácil de ser compreendido assim, a gente não teria necessidade de entrar em ciclos de reflexão mais profundo. Grande parte das vezes a gente não perde o fio de uma meada porque a gente não pensou naquilo antes. A gente perde o fio da meada porque a gente não se conectou com o que era mais importante. E é justamente o que esses períodos de reflexão sugerem pra gente, que a gente aquiete o coração, que a gente solte, né? Que a gente desapegue, que a gente libere o controle, para que aí sim a gente consiga visualizar aquilo de uma forma mais profunda. Por incrível que pareça, a soltura, gente, é o que muitas vezes traz a profundidade. A gente consegue mergulhar mais fundo, né? Quando a gente solta aquilo que está prendendo a gente mais para cima, na superfície. Normalmente, o nosso orgulho, a nossa vaidade, o nosso olhar muito limitado para as situações não deixam a gente sair de dentro de uma mesma perspectiva. A gente fica repetindo os mesmos sentimentos, os mesmos valores, as mesmas crenças na hora de olhar um monte de coisa na nossa vida. E desse lugar não acontecem novas reflexões. Elas só ficam girando em torno daquilo mesmo e ficam se aprofundando dentro daquilo mesmo. E não é isso que essa carta sugere. Ela pede para você soltar, para você conseguir entrar em camadas mais profundas e em níveis aonde não existe associação com esse velho jeito de ver as coisas, entende? A reflexão, ela é isso. É a gente procurar refletir de um lugar onde cheguem novas possibilidades, novas perspectivas, onde a gente consiga acessar coisas que vão além daquilo que muitas vezes a gente já sabe, a gente já conhece, a gente já tem na mão, tá? Então às vezes a gente se isola, a gente fica sozinho, mas a gente não larga a velha forma de ver. A gente não abre possibilidade para que coisas, ideias novas, né, se mostrem pra gente. Aí não adianta muito, só muda o cenário. Só muda a fachada externa. Não é sempre que o silêncio e a quietude vai trazer tudo pra gente, mas é desse lugar que sem dúvida a gente vai conseguir esse espaço para conseguir acessar coisas que dentro da correria do dia a dia a gente não tá vendo, tá bom? É isso, escorpianos, olha, uma excelente semana para vocês. Aproveitem para fazer esse aprofundamento, mesmo na correria do dia a dia. Dá para vocês aí guardarem, reservarem um momento de soltura. Lembre disso, a reflexão vai passar por essa soltura das velhas formas de ver as coisas, né? Então quando você pensa naquilo, vem um monte de ideias já a respeito daquilo, solta tudo isso, fala, não, pera, será que tem outras coisas que eu não estou vendo, outras possibilidades de enxergar essa situação, essa pessoa, esse momento que eu não estou conseguindo ver ainda? É impressionante, a gente se surpreende com a quantidade de possibilidades que se abrem pra gente nesse movimento, viu? É isso. Uma excelente semana para vocês aí, escorpianos, cheios de excelentes insights para vocês, tá bom? Vamos falar com quem agora? Vamos falar com os sagitarianos, exatamente. Vou pegar uma carta aqui para os nossos amigos sagitarianos. Vamos lá. O 6 de paus para os sagitarianos essa semana. 6 de paus. Carta que fala de um momento de vitória, de realização, de sucesso, né? Dentro da tradição do tarô, essa carta tem esse nome, o sucesso. Alguém que foi para o mundo, desafiou, né? Viveu muitas batalhas e volta para casa em reconhecimento e glória,
né? Essa é a tradição dessa carta do 6 de paus. Na prática a gente pode enxergar ela de uma série de outras maneiras, mas normalmente ela está relacionada com esse momento em que você se sente muito realizado com o que você está fazendo, com o que você está vivendo, com o que você está experimentando. Ou é uma carta que pode sugerir que você repense o que você chama de realização e de reconhecimento. Porque pode ser que isso já tenha chegado, isso já esteja ali, mas você ainda não está conseguindo captar, porque você está olhando as coisas com os velhos óculos de antigamente. A vida vai trazendo pra gente uma série de situações e nós vamos vivenciando elas de uma maneira tão, às vezes, automatizada, que a gente não percebe pequenas vitórias, saltos, movimentos de transformação que aconteceram. A gente não repara no significado de pequenas coisas que estão ao nosso redor. Quando a gente ganha a dimensão disso, às vezes só por isso a gente já se sente muito realizado, a gente percebe o privilégio de estarmos no lugar onde nós estamos hoje, né? Isso também tem tudo a ver com essa carta, a necessidade da gente procurar entender mais e melhor sobre o lugar que a gente está nesse momento. Se abrir para esse olhar mais encantado para as coisas que estão ao nosso redor. O olhar encantado não é um olhar fantástico, não é um olhar que fica procurando, né, a fantasia, não é um olhar que fica inventando histórias sobre aquilo. É um olhar que escolhe a história que quer contar a partir do que está vivenciando. E essa escolha, ela pode vir de um lugar onde a gente resolve realmente entender mais e mais a fundo e além daquilo que a gente está esperando para os momentos que a gente está vivendo, tá? A realização, ela pode passar muito por isso. Quantas vezes a realização não vem desse movimento da gente desistir de se realizar da maneira como a gente acreditava que ia acontecer, do jeito que a gente acreditava que ia acontecer. A gente se sente realizado por isso, por não mais ficar contando com as coisas da maneira como a gente contava, permitindo que a vida faça as suas surpresas e traga pra gente uma série de possibilidades e de situações que às vezes a gente nem imagina, que a gente não tem ideia. 6 de paus é uma carta que lembra que a gente pode ter inclusive sucessos muito próximos, perto mesmo, ao alcance da nossa mão ali, pra gente pegar, pra gente comemorar, pra gente celebrar. E a gente precisa estar pronto para isso, precisa estar aberto para essas celebrações, para essa comemoração. Os sagitarianos aí que estão pensando em viajar, essa é uma excelente semana para fazer esse movimento, para curtir também, né, esse movimento, ou planejar férias, mudança. Essa é uma carta muito bacana nesse sentido, tá? Aproveite a semana para planejar e desenvolver um pouco mais essa ideia, tá bom? É isso, sagitarianos, uma excelente semana de realização, de reconhecimento seu, pessoal, com você mesmo e com as coisas que estão acontecendo ao seu redor e com as outras pessoas também, né? Às vezes a gente pode ampliar a interpretação dessa carta para a gente também ser aquele que reconhece, aquele que reparte, aquele que elogia, aquele que comemora, né, a vitória do outro. Enfim, a gente pode ser esse ponto aonde o 6 de paus está tentando nos conduzir. A gente também pode ser esse lugar de chegada também, viu? É isso. Uma excelente semana para vocês aí, sagitarianos. Aproveitem que a frequência está muito positiva, tá? Vamos falar com quem agora? Vamos falar com os capricornianos, exatamente. Vamos lá, vou pegar uma carta aqui para os nossos amigos capricornianos. Olha só. O cavaleiro de paus para os capricornianos essa semana. Semana com muita atividade, né? Pelo jogo aqui, essa vai ser uma semana com muitas coisas acontecendo, muita energia circulando, e para os capricornianos é o momento de se movimentar, fazer a coisa acontecer, entrar em ação, realmente começar a executar aquilo que precisa ser executado e que você já vem sentindo que é o momento de começar. Normalmente os signos de terra, eles têm um ritmo que obedece muito o movimento interno, muito mais o interno do que o externo, né? Às vezes até o lado externo tem uma pressão muito grande para ele movimentar, mas ele responde a esse movimento interno, que pode ou não estar conectado com o melhor que a gente tem. Isso é uma ideia interessante, né? Porque às vezes a gente acha que
O fato de uma pessoa precisar do seu tempo, ter tua hora e funcionar dentro das coisas que ela acredita, que por isso ela está muito conectada com ela, e não é assim não. Às vezes, toda essa história vem de um lugar que está muito mais conectado com o medo, com a necessidade de sustentar uma zona de conforto, né, que nem está funcionando mais, mas a gente acaba tentando manter. Está conectado com a procrastinação, com a preguiça, com o receio de sair da onde se está e, enfim, e de perder, né, as vantagens de estar onde se está. Então, assim, não é sempre que quando uma pessoa não responde, não reage, não tem impulsividade, que ela está conectada com o melhor dela. Às vezes não. Às vezes isso pode estar vindo de um lugar de total desconexão, inclusive, com o que a essência está precisando. A gente tem até uma ideia, parece que lá longe passa, né, um vislumbre daquilo que é importante pra gente, mas na prática a gente está respondendo e obedecendo às velhas regras de sempre, que são ditadas por partes internas nossas que estão ali há muito tempo, então a gente está condicionado a isso, né? Então, assim, aproveitem essa semana aí, capricornianos, para justamente trabalhar esse coeficiente de conexão interna pessoal, tá? Para trabalhar esse coeficiente de energia, eu quero dizer, que surge dessa conexão. Não se engane mais com esses processos. Não se deixa mais envolver por um monte de desculpas, e ideias, e reflexões e associações que a mente às vezes coloca para evitar que você faça aquilo que realmente precisa ser feito, que te coloque em conexão com aquilo que realmente faz sentido e é prioridade para você, tá? Cavaleiro de Paus é a carta que fala da necessidade de se movimentar, mas fazer os movimentos, obviamente, que estão alinhados com aquele lugar onde você quer chegar, porque senão a gente fica em movimento, todos os dias fazendo muita coisa, agilizando muita coisa, resolvendo muita coisa, chegando no final de semana cansado pra caramba e a gente tá, de verdade, rodando em círculo. Então a gente precisa entender que esse olhar interno, com uma conexão real com a nossa essência e com aquilo que realmente, né, vibra o nosso desenvolvimento, o nosso crescimento, é importante, tá? Então, assim, dar tempo ao tempo, esperar as coisas assentarem, né, sentir quando que é o momento de funcionar, tá ok, não tem problema nenhum, mas que isso venha de um lugar interno onde existe uma conexão real com aquilo que é importante. Lembrando que o que é importante muda. Hoje pode ser uma coisa e amanhã pode ser outra, aí tá tudo bem. A gente tem essa flexibilidade, somos plásticos, a vida é plástica. A gente pode se transformar também nesse sentido, tá? Então, só a conexão real é que vai trazer pra gente essa lembrança e esse olhar para aquilo que realmente é importante, ok? É isso, capricornianos, uma excelente semana para vocês aí, viu? Vamos falar com quem agora? Vamos falar com os aquarianos, exatamente. Vou pegar uma carta aqui para os nossos amigos aquarianos. Olha só, o 3 de copas para os aquarianos essa semana. Olha que carta interessante, uma carta que fala de festa, né? Comemoração. Pode ser que os aquarianos aí estejam passando por alguns eventos ou vão passar por alguns eventos, já estão planejando alguns eventos que estão relacionados com festa, comemoração, celebração, casamento, comunhão, formatura, batizado, aniversário, tudo entra nessa celebração, né, do 3 de copas. Mas existe uma interpretação mais profunda dessa carta que fala sobre a necessidade que a gente tem de comungar com todas as nossas partes, né? Tudo que a gente vivenciou, todas as nossas experiências estão arquivadas aqui com a gente, mas elas não definem quem nós somos. Elas não definem quem a gente é, onde a gente está, o que a gente vai fazer, não. Elas são uma bagagem que a gente tem, mas ela não define quem a gente é. A qualquer momento, da onde você está, você pode desconstruir e reconstruir esse momento atual a partir de um movimento interno. É claro que a gente não muda o lado de fora, a gente não muda as histórias que a gente viveu e muitas vezes a gente não muda o presente só por causa disso. Mas quando a gente comunga com tudo aquilo que realmente é parte da gente, existe na gente,
funciona na gente, né? Tá atuando dentro da gente. Quando a gente ganha essa consciência e a gente comunga com todas essas partes, é natural a gente perceber que o que aconteceu com a gente não vai definir, mas essa comunhão sim, isso vai definir muita coisa. Isso vai muitas vezes movimentar, acelerar, abrir caminhos, fazer as coisas acontecerem. Quando a gente não tem essa integração com a gente mesmo e com todas as nossas partes, a gente anda, a gente prospera, a gente faz a coisa acontecer. Mas sempre a gente vai ficar voltando para um ponto onde parece que algo está faltando, não é? Pois é, essa integração ela precisa acontecer num nível mais profundo. E normalmente isso não está relacionado com os eventos lá fora, com o que a gente viveu ou o que a gente vai viver. Dá a impressão que quando a gente resolver as contas que a gente abriu lá no passado, aí sim a gente vai conseguir ligar as nossas partes. E não é isso. A gente tem a capacidade nesse exato momento de fazer essa reconstrução, de fazer essa juntura. Só que não é sempre que a gente vai conseguir, não é às vezes de uma hora para outra, e não é num movimento de decisão de tipo, agora eu escolhi, eu vou embora. Não, né? A gente vai precisar trabalhar em cima disso. Pode ser que essa semana os aquarianos sintam a necessidade de, com muita honestidade, perceber algo que é importante para eles, que faz diferença, que muda tudo, que altera de verdade aquilo que ele está querendo alterar, né? Aquilo que ele está querendo mudar. 3 de copas é carta que pede pra gente agir dentro de um plano muito instintivo até, sabe? Eu sou assim, eu tô assim, eu vou assim, né? É naquela coisa mesmo do tipo de comungar com o que a gente tem nesse momento e conseguir fazer o que dá, do jeito que dá e da forma que dá. Isso muitas vezes pode surpreender a gente dentro da influência dessa carta, é uma lembrança que isso pode surpreender a gente e a gente perceber que a gente está muito mais preparado do que a gente imaginava, que a gente está muito mais pronto do que a gente imaginava, que a gente tem muito mais capacidade do que a gente imaginava, né? Essa comunhão da gente com a gente mesmo é sempre muito importante, é um evento constante. Mas quando essa carta aparece, é uma lembrança que nos próximos dias isso vai acontecer de uma forma muito significativa. E fingir que não está vendo, às vezes não vai ser a solução, viu? Então estejam abertos aí, aquarianos, para fazer essa comunhão, para celebrar, inclusive, essa comunhão, né? E entender que o que você viveu vai continuar ali com você. Você vai honrar essas memórias, essas lembranças, mas não precisa mais deixar de vivenciar as coisas por conta daquilo. Assim como também não precisa, muitas vezes, anular partes suas para que alguma coisa lá na frente dê certo. Essa comunhão de partes é muito importante e ela vai ser muito significativa possivelmente nos próximos dias. Você vai conseguir ganhar uma dimensão, uma força maior a partir desse olhar de quem você é de verdade, né? Eu acho que em algum nível a gente está sempre trabalhando essa comunhão, a gente está sempre resgatando partes nossas que a gente acabou deixando para trás por conta de experiência que nós vivemos, por conta do que os outros pensavam, do que os outros achavam, do que a gente tinha. E às vezes isso ficou há muito tempo para trás, mas a gente não conseguiu ainda resgatar todo mundo, todas essas partes, todas essas peças para voltar a funcionar da maneira como a gente merece, né? De forma integral, inteira. Então, aproveitem os próximos dias aí, aquarianos. Pode ser importante para o desfecho de muitas outras situações na vida de vocês, viu? É isso. Uma excelente semana para vocês aí, viu? E vamos falar com quem agora? Vamos falar com os piscianos, exatamente. Vamos lá. Vou pegar uma carta aqui pra gente falar com os piscianos. Opa! O 9 de ouros essa semana para os piscianos, uma carta muito incrível, uma carta que fala de independência, autonomia, força, empoderamento. O 9 de ouros é a grande dama do tarô, né? Ela é a parte encarnada que ganha força, que ganha luz, que ganha brilho. Toda vez que o 9 de ouros aparece no jogo, a gente sabe da necessidade, da busca da pessoa por essa porção independente, autônoma, livre, luminosa, empoderada, né? A gente quer que essa parte nossa ganhe esse vulto, chegue ao mundo. A gente quer ganhar
poder, mas não no nível de poder, de troca de relação como a gente vê por aí. Esse poder ser quem a gente é, fazer o que a gente gosta, vibrar dentro da energia que a gente merece. A vida não é feita só disso. Não adianta a gente se enganar que vai ser 100% assim, não é. Vão ter muitos momentos em que a gente vai precisar recuar, em que a gente vai precisar fazer coisas que a gente não gosta, e grande parcela dessas situações, né, quando a gente vivencia elas, a gente está aprendendo muito sobre a gente. A gente está acumulando méritos e experiências e vivências que vão ser muito importantes para a gente ao longo do tempo. A gente não pode desconsiderar isso achando que isso é só uma parte que a gente precisa passar. Não, ali tem muita coisa sobre a gente guardar. Mas é muito como a gente vive essas coisas que vai determinar como que a gente chega nessa energia do 9 de ouros, como que a gente chega nesse movimento de independência, de autonomia, de tomada de posse das forças, dos dons e talentos naturais, sabe? É como a gente lida com aquilo onde a gente não vai poder ser assim. Não é que a gente não tem que nada, a gente pode, né, a coisa pode acontecer de um jeito diferente, mas se a vida está colocando pra gente aquela situação é porque ali dentro tem um aprendizado, tem uma energia, tem uma carga de energia, tem uma carga de aprendizado, tem uma carga de situações que vão nos ajudar exatamente nesse outro ponto da roda, que é quando a gente está bem, a gente está independente, a gente está, né, na autonomia, a gente está com o brilho, com a sabedoria, com a força tal. Quando começa isso? Aqui, na hora que a gente está vivenciando as situações que muitas vezes não tem nada a ver com isso. Não é que uma coisa depende da outra. Você não tem que passar por dificuldade para você aí ficar bem. Não, uma coisa pode acontecer de um outro jeito, mas quando acontece dessa forma, é um exercício para a gente possivelmente trabalhar os nossos potenciais, as nossas capacidades, para gerar essa força que vai nos ajudar nesse outro ponto do eixo. Então os piscianos aí que não estão atravessando essa parte tão gloriosa que o 9 de ouros coloca aqui, que eu acredito que em algum momento ao longo dessa semana vocês sintam, né, que o gostinho disso, já estejam, né, perto disso de alguma maneira, ou outros já vão sentir a expansão total desse 9 de ouros aqui, mas aqueles que estão muito distantes disso, entendam que a semente desse propósito é o que você está alimentando todo dia com a energia, a frequência, a vibração que você está implantando no teu momento presente. A gente fica muito fixado no que a vida traz pra gente, naquelas coisinhas materiais que estão ali dançando na nossa frente. É natural, né? A gente está nesse movimento aqui muito conectado com a paisagem. A gente esquece que por trás daquilo tem muito mais. Tem inclusive, como eu falei, as sementes de processos e projetos e situações muito maiores que a gente vai viver ainda, que a gente vai experimentar ainda. Então é importante a gente ter essa sabedoria de perceber que a gente não vai enxergar tudo de uma vez, mas a gente pode trabalhar as coisas que aparecem pra gente dentro dessa sintonia já. E isso muda tudo, isso altera muita coisa, tá? Então aproveitem essa semana aí, piscianos, para justamente desenvolver esse potencial de força, de poder ficar bem aonde você está, vibrar positivamente as situações que cruzam o teu caminho e fazer acontecer com escolhas que tenham mais a ver com você a partir de agora, tá bom? É isso, piscianos, uma excelente semana para vocês aí, aliás, uma excelente semana para todos nós, que a semana seja abençoada. E semana que vem eu tô de volta falando mais um pouquinho com vocês sobre a energia dos arcanos, viu? Fiquem bem, até domingo que vem e namastê!